O programa Negócios à Parte é um oferecimento da Sicredi. Scarf Solutions. Há de se ter uma gestão muito eficiente para sustentar o nível de um dos maiores hospitais da região norte. O convidado de hoje vive isso na prática. Ele é médico, executivo de saúde, presidente do Conselho do Hospital Porto Dias e CEO da DOCS. Seja muito bem-vindo, Dr. Diogo Dias. Obrigado, Bel. Prazer bater esse papo contigo hoje, com essa plateia qualificada, empresários da nossa cidade. Isso, hoje temos plateia formada aqui por empresários, advogados, vários setores. E aí eu já queria avisar a nossa plateia que existe uma publicação no post do Instagram, @expertnews. Quem quiser, coloca a sua pergunta lá e durante o intervalo, algumas perguntas serão selecionadas para vocês fazerem diretamente ao Dr. Diogo. E mais um aviso para quem está assistindo a gente, nós estamos aqui gravando hoje no auditório da Faculdade Porto Dias. Que faculdade linda, por sinal, parabéns, viu, doutor Diogo? Essa faculdade, prédio novinho, lindo, é um ponto que, mais uma vez, o Porto Dias inovando, a gente vai falar sobre isso no decorrer do nosso bate-papo. Diogo, eu queria começar falando, você faz parte do segundo grupo, né, da segunda geração do grupo aí à frente da gestão do Porto Dias. Eu queria te perguntar quais são os maiores desafios de gerir algo que também é um legado. Ótima pergunta, Bel. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande, eu acho que o desafio é esse. A responsabilidade é um privilégio estar sobre o ombro de gigantes, de ter participado e assistido o nascimento, ainda que criança, de um irmão, que essa empresa foi fundada ali no berço, realmente, da nossa casa. Mas é uma responsabilidade muito grande com o futuro, né, com o longo prazo. Eu acho que longo prazo é um dos valores mais fortes que a gente tem nessa instituição, que a gente tem na nossa família. Tudo é construído pensando na perenidade, pensando no longo prazo, pensando em como ter cada vez mais impacto, ter cada vez mais uma relevância e uma importância para uma sociedade de uma região que tem muito para prosperar, tem muito para crescer, tem um futuro cada vez mais promissor e a gente sabe que saúde é um componente muito importante de uma cadeia de serviço que permite empresas de outras indústrias fazerem investimentos na região. É um componente muito importante até mesmo no tecido social. Eu acho que prova irrefutável disso a gente já recebeu diversas provocações como empresa para ter operações em áreas remotas, na região norte do Brasil como um todo. Existe um desafio de manter essas operações remotas que demandam mão de obra especializada, demanda executivos, e é difícil atrair, às vezes, executivos de classe mundial para lugares onde não tem uma cadeia de serviço tão bem estabelecida. Eu falo de lugares remotos para valer mesmo, sabe? Brasil profundo mesmo, Amazônia profunda. Todos aqui conhecem alguns exemplos de operações como essa. E eu acho que é um privilégio muito grande para uma capital como Belém ter acompanhado o crescimento e o estabelecimento de uma instituição que faz muito bem esse papel de oferecer esse componente super importante da cadeia de serviço, e podemos dizer que não falta nada no sistema de saúde privado em Belém, e isso realmente é um negócio, é uma mola propulsora para os passos cada vez maiores que a gente está dando e que continuaremos dando no futuro próximo, com verticalizações de cadeias produtivas, de minério, de agro, petróleo também, que é uma promessa muito grande na nossa região. Estamos aqui de braços abertos e preparados para dar conta e ser realmente atores importantes aí nesse futuro, e o desafio é realmente carregar essa responsabilidade, dar continuidade, manter um ambiente profissional em cima do qual a instituição foi forjada, atraindo, retendo talentos, realmente sendo um ambiente de um desvio positivo numa sociedade e dentro de um mercado de saúde, mercado que, por sinal, passa por um momento bastante desafiador, não só em Belém,
no mundo inteiro, não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Tá certo. Diogo, na tua visão, num segmento tão sensível como a saúde, o que diferencia negócios que crescem daqueles que ficam estagnados? Uma pergunta difícil sobre essa, Bel. Assim, eu posso falar sobre predicados dessa instituição. E predicados que são reconhecidos nacionalmente. Hoje, como CEO de uma empresa de tecnologia que tem como clientes hospitais, operadoras de saúde, clínicas, Brasil afora, eu fico muito feliz de ver o reconhecimento que essa instituição tem nacionalmente. É uma instituição que, por onde a gente vai, as pessoas já ouviram falar, sabem do trabalho que é realizado aqui dentro. E eu acho que a gente é uma instituição que uma boa definição simples é profissionalismo. E não no sentido abstrato, no sentido realmente bem aplicado dessa definição de profissionalismo. Desde 2008, nós somos uma instituição certificada por agências certificadoras de qualidade e segurança. Rapidamente, brevemente, qual que é o trabalho de uma agência dessa? Ela vem, visita a instituição, verifica todas as documentações da instituição, no sentido de como os processos são descritos, como a instituição mede a performance desses processos, é muito importante estar sempre medindo a performance de cada processo, como a instituição documenta essas medidas, esses rituais em que esses resultados são discutidos, e no final há um ambiente de melhoria contínua, porque eu tenho processos, as pessoas sabem o que esperar do trabalho uma das outras, num ambiente como um hospital, onde existe muita interação entre diferentes processos, processos de apoio, processos de cuidado ao paciente, que funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, é bem desafiador, né? Então, tem que estar tudo muito bem azeitado e tem que ter realmente métricas de acompanhamento e de controle desses processos e das interações entre eles. Então, eu acho que esse profissionalismo, nessa definição bem aplicada de os documentos estão ali, existem os rituais de acompanhamento dos resultados, existe um processo de melhoria contínua em que o objetivo é melhorar processos que não estão batendo suas metas, que não estão performando dentro do esperado, e todos saberem o que se espera do resultado do trabalho um do outro. Essa semente foi plantada com essa validação externa de uma agência certificadora lá em 2008, mas desde 2018 nós temos a certificação chamada Joint Commission International. E desde 2018, essa é a única instituição do norte do Brasil que carrega esse selo. É o selo mais prescritivo, mais rigoroso que existe. Realmente a taxa de aceite de qualquer desvio deles é muito baixa, então a gente precisa realmente, no limite, eu posso ter um processo que está de acordo com o manual, mas se o meu processo não tiver 100% de acordo com o documento que eu redigi, se eu escrevi, se eu não medir exatamente como eu estou descrevendo ali, eu pego um não conforme. E eu não posso pegar muitos não conformes. Então isso é sobre padronização, é sobre disciplina, e eu acho que esses valores, esses predicados são algo muito fortes, muito intrínsecos nessa instituição e fruto de uma visão, de uma ética de trabalho do nosso fundador, Dr. Antônio Dias, um médico ortopedista que sempre foi muito rigoroso com os seus resultados como médico, com a sua formação, com o resultado dos seus pacientes, e ele conseguiu construir uma organização em torno desses valores individuais, desses valores profissionais dele de buscar sempre oferecer o melhor, buscar sempre botar a cabeça no travesseiro à noite e realmente estar feliz e tranquilo, porque é difícil ter compromisso com o resultado. A gente pode fazer o nosso melhor sempre, mas compromisso com o bem fazer, compromisso com o meio, compromisso com como eu fiz e que disciplina eu tive naquele fazer, isso me permite os profissionais dessa instituição botarem a cabeça no travesseiro toda noite e terem essa tranquilidade de que o trabalho foi bem feito. E essa é a melhor forma de se alcançar um bom resultado. E até é muito interessante, nas últimas semanas, inclusive, a gente tem participado de alguns fóruns e que os valores institucionais estão sendo discutidos. E um dos motes é até diminuir o número dos valores institucionais e enxugar, para dar mais importância para cada um deles.
E eles falam muito sobre isso, eles falam sobre o bem fazer, falam sobre foco em resultado, falam sobre disciplina, falam sobre ter esse ambiente de alta performance. Não é um ambiente fácil, é bonito falar, é difícil fazer e é difícil encontrar pessoas dispostas a viver com isso, é difícil encontrar pessoas que tenham seus valores individuais voltados para essa forma de fazer as coisas. Uma pessoa que não tem esses valores individuais, ela não consegue. Ela não consegue aguentar pressão, ela não sustenta isso no longo prazo e isso é um desafio, encontrar, atrair, formar essas pessoas, mas ao mesmo tempo é muito gratificante, porque a gente tem aqui um ambiente em que as pessoas elas não aceitam menos do que esse ótimo que a gente busca entregar sempre. Muito legal. Aproveita e fala um pouquinho para a gente, para a nossa plateia, para quem nos assiste, sobre a Docs. Legal. Eu acho que esse negócio que eu estou construindo, ele é muito forjado nesses mesmos valores que eu estou falando. Eu sou médico, como você falou, e no começo da minha jornada como gestor médico dessa instituição, exatamente no processo de certificação, então eu voltei da residência em 2016. Em março, dia 23 de março de 2018, nós obtivemos pela primeira vez a certificação Joint Commission. E tem um processo nessa certificação em que a gente precisa avaliar os médicos da instituição. E para mim foi uma oportunidade muito grande de me aproximar nesse momento de início do trabalho, não como um estudante, mas como um profissional na instituição, de me aproximar, de me conectar com os médicos, falar sobre o que se esperava do trabalho deles também, de performance, de indicadores, de educação continuada, de um ambiente de aprendizado, identificar o que realmente eles esperavam que a gente melhorasse como instituição. E aí, simplificando bastante, uma coisa que eu percebi que ajudaria muito ali no relacionamento com os médicos é oferecer transparência sobre a produção de honorários médicos. E a gente conseguiu fazer um bom trabalho aqui, tivemos um impacto super interessante aqui no hospital, e em algum momento da minha carreira eu percebi, e me aprofundando no assunto, que basicamente todos os hospitais do Brasil precisam melhorar nesse aspecto, na gestão desse processo de controle, de processamento, de produção médica dentro de instituições. É uma receita que basicamente passa por dentro da instituição para remunerar o médico, e o médico é um ator super importante na cadeia de valor de saúde, porque no final é ele que está com o paciente, gerando expectativas, cuidando das pessoas. Então, oferecer essa transparência para o médico é sobre alinhar incentivos. E alinhar incentivos no momento em que a gente, graças a Deus, observa um grande avanço de tecnologias médicas é super importante no sentido de a gente oferecer o recurso certo para o paciente certo. Saúde não tem preço, mas tem custo, e não dá para usar tudo do mais caro 100% das vezes. É ótimo que existam terapias cada vez mais novas, cada vez mais focadas, cada vez mais personalizadas ao nível ali genômico até, só que nem todo paciente precisa das ferramentas, das armas mais sofisticadas. Seria ótimo se a gente pudesse contar com um setor que pudesse financiar isso para todo mundo. Então, o que a gente precisa fazer é realmente oferecer o recurso certo para o paciente certo, na hora certa, em nome da sustentabilidade do setor. Se não for assim, o setor carece de sustentabilidade. E é um setor que ele não gera PIB. É um setor que, por definição de cadeia de serviço, ele circula PIB. E é um setor que não tem muito espaço no mundo inteiro para aumentar a sua participação dentro desse PIB que circula. Então, a gente vê uma população envelhecendo, a gente vê essas novas tecnologias surgindo, cada vez mais será importante usar o recurso certo para o paciente certo, e isso passa por valorizar o trabalho médico, por um primeiro passo oferecer essa transparência e fazer o médico ser protagonista na construção do sistema de saúde do futuro. Perfeito. A gente tem aqui alguns pontos que fazem parte da gestão do Porto Dias, e entre eles eu vou começar pela sustentabilidade, né? Vocês passaram aqui alguns: sustentabilidade, inovação, diversidade, gestão de pessoas e eficiência no atendimento. Eu gostaria de começar pela sustentabilidade e te perguntar, dentro de um hospital de alta complexidade, como funciona a sustentabilidade na prática? Ótimo, Bel. Sustentabilidade
um conceito bem amplo, né? A primeira coisa que a gente pensa nessa cauda de COP30, né, é sobre impacto e meio ambiente. E, por definição, uma instituição que carrega uma certificação como a Joint Commission, ela precisa ter processos seguros, inclusive relacionados a impacto no meio ambiente, como, por exemplo, descarte de resíduos, como, por exemplo, a disponibilidade e garantia de fornecimento de energia elétrica. Então, a gente está numa instituição que adota todas as melhores práticas necessárias para obter um selo, para obter uma certificação como essa. E uma instituição que procura realmente fazer melhor uso de todos os recursos da natureza, de água, até mesmo a energia gerada e consumida aqui dentro, tem realmente uma visão de impacto de sustentabilidade, não só na natureza, mas sustentabilidade financeira da instituição. E aí eu entro nesse ponto que eu acho que é o mais importante, é a venda do momento. Tem até uma reportagem da Economist, que saiu mês passado, se eu não estou enganado. Essa crise no setor de saúde não é no Brasil, é no mundo inteiro. Os motivos são os mesmos, que eu falei aqui há pouco, que é envelhecimento da população, incorporação de novas tecnologias, realmente um aumento da pressão sobre o setor de fazer cada vez mais com menos. E especificamente no Brasil, acho que um pouco acima da média até do que está acontecendo no resto do mundo, existe realmente uma revisão, uma necessidade, uma pressão muito grande para as instituições sobreviverem do ponto de vista de sustentabilidade financeira. Então, eu acho que essa é uma instituição que sempre ela teve essa mentalidade de jogar em nome da sustentabilidade não só da instituição como do sistema. Isso passa pela incorporação racional de novas tecnologias, por um foco muito grande em gestão de custos, por um foco muito grande em produtividade. Então, é uma instituição que navega um pouco melhor do que a média nesse momento de crise e desafio financeiro do setor. Eu acho que talvez o tema, o capítulo, a especificidade mais importante de sustentabilidade hoje é realmente essa financeira de recursos, e estar numa instituição para ter esse profissionalismo que nos permite ter uma certificação, a gente precisa ter um uso ostensivo de sistemas, de tecnologia, a gente precisa realmente ter decisões pautadas em dados, em informações seguras, assertivas. E uma coisa muito interessante aqui, a modéstia à parte, essa é uma instituição das que melhor usa sistemas de informação em todo o Brasil. Isso não é uma opinião nossa. Isso é uma opinião de empresas terceiras que vêm para fazer atualizações e manutenções constantes no ERP da instituição, e elas constatam isso, que poucas instituições do Brasil têm um ERP tão bem implantado como o Hospital Porto Dias. E isso permite, de segurança da assistência à sustentabilidade financeira, a navegar bem por esse mar complexo que o setor atravessa hoje. Outro ponto da gestão do Porto Dias é a inovação. E a gente sabe que o Hospital Porto Dias foi pioneiro em várias frentes. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso para a gente. Legal. Inovação também é um tema bastante abrangente que passa desde equipamentos, hardware, né, de equipamento, máquinas pesadas, até uma gestão de sistemas de software que permite a gente ter dados, informações apuradas para tomar as decisões mais assertivas possível, né? A gente acredita em tecnologia como meio, não como fim. E não é que a gente sempre acerta nessa visão, nessa nossa crença. Já erramos bastante, mas aqui não existe compromisso com o erro. Tudo que é adotado de tecnologia, é que eu me refiro mais a software, tá? A inovação de sistemas, tudo que foi incorporado que não se percebeu um valor agregado, não se percebeu que a equipe adotou e sustentou o uso daquela ferramenta, a gente não tem apego àquilo e realmente vai para a próxima e deixa aquilo para trás. Tecnologia é meio, tem até um meme super interessante que eu vi esses dias, que é alguém estava vendendo no Mercado Livre um secador movido a energia solar.
e aí no final o comprador recebia um varal. A gente pode dar o nome que a gente quiser, e eu entro nesse tema para falar sobre IA, que eu acho que é o grande tema de inovação hoje na indústria, né? Quando a gente se depara com uma situação como essa, e até com essas lições aprendidas dos erros passados de incorporação de novas tecnologias, a gente não é movido ali pela hype, né? Que é o termo que o pessoal usa bastante hoje. A gente é movido por que problemas eu preciso resolver, o que eu não consigo continuar melhorando com os recursos que eu tenho hoje. Essa solução, notadamente, ela tem impacto para resolver esse mesmo problema e outras instituições parecidas com a nossa, que no final, a gente encarando tecnologia como meio, não como fim, a gente vai encarar como uma ferramenta. Uma ferramenta para, nesse momento de crise, no final é fazer o básico bem feito. No momento de crise é o básico bem feito. Assim, pode pensar fora da caixa, pode ser inovador, mas se não fizer o básico bem feito, eu não vou estar aqui amanhã para continuar pensando fora da caixa e tentando inovar. Então, eu acho que uma instituição que sempre foi disciplinada em ter processos de gestão, em tomar decisão baseada em dados, informações assertivas, ela não só aprendeu e está melhor preparado para tomar as decisões certas sobre incorporação cautelosa de novas tecnologias, como, e aí é por acidente, tá? Não foi algo pensado lá atrás. Ninguém sabia o que a gente ia estar vivendo hoje, o que a gente está vivendo, né, relacionado à inteligência artificial. Mas é uma instituição que, como poucas no Brasil, tem uma qualidade de dados, de informação, de processos, de maturidade tecnológica para incorporar bem essas tecnologias. E, de novo, também de forma com parcimônia, sem exageros, resolvendo ali temas. Eu posso ter o melhor dado, eu posso ter o melhor profissional, mas se aquilo não for um problema no dia a dia, todo mundo é assim, está sempre resolvendo ali o que é prioridade. É uma matriz ali de esforço e impacto. O que pode me matar rápido e eu começo ali com as coisas mais fáceis. Então, se aquilo não representa um risco no curto prazo, fica para depois, a gente avalia depois. Então, eu acho que eu quis trazer aqui um pouco da visão de longo prazo. Olhando para trás, eu acho que é uma instituição que sempre foi muito assertiva também em incorporação de equipamentos, máquinas ali, que tem impacto real na assistência do paciente e também com uma preocupação de complementar portfólio. É muito importante que a gente seja uma instituição cada vez mais completa. A gente tem aqui duas chaves de clientes, né? Tem um paciente que é um cliente e tem o plano de saúde que é um cliente. O paciente, ele cria uma referência, ele estabelece um relacionamento com a instituição, nunca ninguém quer estar doente, mas estabelece uma relação de confiança. E a família costuma estar voltando sempre ali. Agora tem um outro cliente, que é um negócio, que é a fonte pagadora, que é o plano de saúde, que também precisa estar preocupado com a sua sustentabilidade financeira e, nesse sentido, se der para ter realmente um parceiro, uma referência, onde já essa fonte pagadora, essa operadora sabe o que esperar daquele prestador de serviço, sabe que aquele prestador tem protocolos, tem padrões, que ele tem um custo previsível para esse agente, para esse ator, fonte pagadora, também vai ser a decisão mais racional, né? E isso passa por como ser assertivo na incorporação desses equipamentos, complementar portfólio para atender essa operadora de A a Z, sem inventar muita moda, né? Sem exagero, sem oferecer, sem precisar, sem encarecer o sistema, né? E hoje cada vez mais importante fazer essa incorporação responsável dessas tecnologias, Bel. Perfeito. Outro ponto é a diversidade. Como ela se manifesta dentro de um hospital para que não fique só no discurso? Ótima pergunta, Bel. E eu tenho um gabarito aqui dessa pergunta, viu? A gente está falando de uma instituição, e eu fiz questão de verificar, estou até vendo aqui no celular, verifiquei hoje de manhã, uma instituição que tem 1.679 funcionários seletistas, empregados diretos,
sendo 1.166, ou seja, 69% mulheres. Então, somos uma instituição feita por mulheres. Somos uma instituição que tem 50 lideranças dos mais diversos níveis, do estratégico, passando pelo tático até o operacional. Dessas 50 lideranças, 43 são mulheres, ou seja, 93% mulheres. Isso não é fruto de uma agenda ativa, tá, Bel? Eu acho que, e assim, sem querer levar louros ali, que não precisa levar, mas acho que o setor, na média, é um setor que tem essa presença feminina muito forte, mas numa instituição de alta performance, numa instituição que precisa de muita disciplina, que precisa de muita organização, que precisa do cumprimento de processos e etapas e interações entre esses processos. Eu acho que esses números aqui são acima da média, mesmo do setor que tem uma presença feminina maior. Mas eu acho que ser um ambiente de alta performance, de alta cobrança, por fazer processos e etapas pré-combinadas, pré-estabelecidas e que são medidas, são atributos onde o toque feminino, a presença feminina, a ética de trabalho deu muito certo. Faz muito bem para a instituição, então eu acho que a gente é muito feliz de cumprir aí com louvor essa agenda, mas sem ter realmente uma agenda proativa nisso. Eu acho que é natural, é algo que vem ali com uma característica específica do setor combinado com características culturais da instituição. Perfeito. E como mulher, representando as mulheres aqui da plateia, mulher aqui no bastidor, eu te parabenizo. Parabenizo aí o Hospital Porto Dias por essa iniciativa. Agora vamos para outro ponto, que é gestão de pessoas. Como vocês fazem para manter talentos, reter talentos num ambiente considerado de alta pressão como um hospital? Eu até tentei trazer dados, assim como eu trouxe dados para essa última resposta, Bel. Mas é difícil, não tem como medir exatamente isso. Mas o que é muito claro para todos nós aqui que vivemos o dia a dia da instituição é que quase todas essas lideranças aqui tiveram o Hospital Porto Dias como primeiro ambiente de trabalho. Talvez todas as lideranças tiveram a primeira posição de liderança aqui dentro. Isso é sobre a história da cultura de alta performance, de uma cultura que não é para todo mundo, não é todo mundo que gosta, que tem ali não foi essa picadinha ali que faz a pessoa se cobrar muito. Nós nos cobramos um ao outro aqui nessa instituição. E é uma instituição que, por definição, é feita de pessoas que se cobram muito. E, nesse sentido, sempre fez muito mais sentido, sempre foi muito mais prático trazer pessoas jovens que têm aqui a instituição como o primeiro local de trabalho, ou trazer pessoas que têm esse perfil para desenvolver novas lideranças aqui dentro. E eu acho que esse é um dos atributos mais peculiares aqui de gestão de pessoas. Lideranças forjadas na casa, lideranças que sabem do ambiente que estão se metendo e sabem de que realmente a gente precisa estar ali formando novas pessoas. Uma outra coisa importante, não temos culto de personalidade. Entendemos que todos aqui fazemos o nosso papel, mas ninguém é insubstituível. No final, a instituição é maior do que qualquer indivíduo. A instituição exerce um papel maior do que cada indivíduo, que é a soma, inclusive, de todos os indivíduos que fazem a instituição, porque tem um impacto numa sociedade que conta não ter um hospital de alta complexidade como o Hospital Porto Dias em Belém. Então, isso acaba sendo realmente um ambiente onde um celeiro de lideranças. E é interessante, assim, às vezes um problema que vem com uma instituição como essa pode ser turnover. Pode ser eu seleciono, treino, preparo, formo pessoas e daqui a pouco vem alguém e contrata alguém daqui. A gente sente orgulho disso. A gente sente orgulho de ser um ambiente formador
E, na verdade, tanto orgulho que a instituição decidiu ser cada vez mais profundo, mais ativo nessa agenda. Desde 2012, é um ambiente formador de médicos especialistas, através dos seus programas de residência médica, sendo a primeira delas a ortopedia, especialidade do nosso fundador, Dr. Antônio Dias. E também não é opinião, uma métrica objetiva. É uma das melhores residências de ortopedia do Brasil. A métrica objetiva é taxa de aprovação em prova de título. Também é um negócio que nos enche de orgulho. Então, é um ambiente onde... O que faz um bom ambiente de aprendizado, de ensino? É padrão. Primeiro, é ter todos os recursos que precisam ser utilizados para aplicar o que existe de mais moderno do ponto de vista científico, não do ponto de vista de opinião, de traços individuais. E segundo, ter um ambiente onde, além dos recursos, existem padrões. As pessoas aprendem, trabalham e se desenvolvem em cima de padrões que são suportados também por ciência, são suportados por estudos, são suportados por publicação. Não existe ambiente melhor do que esse para formar um profissional. Você imagina formar um profissional num ambiente onde faltam recursos, onde as pessoas fazem as coisas do jeito que elas querem. A gente não está formando um profissional ali padrão, não está formando um profissional baseado em evidências científicas. Então, é por isso que essa residência e as outras residências obtêm o resultado que obtêm, formando profissionais que não ficam só na instituição, até porque a instituição nem consegue mais absorver todo mundo que é formado aqui dentro, mas profissionais que povoam toda a região norte do Brasil e até de outras regiões e levam um pouco do DNA da instituição. E fato, um profissional formado desde o começo aqui dentro, ele tem uma probabilidade muito maior de se identificar com a instituição e da instituição se identificar com o profissional. O próximo grande passo, que já foi dado, na verdade, mas com relação à perspectiva da residência, lá de 2012, foi quando nós abrimos a nossa primeira graduação em saúde, aqui, através da Faculdade Porto Dias, que foi no ano passado, 2025. Hoje temos 2 turmas, somos uma instituição que já tem uma alta demanda, que tem realmente um público ali muito interessado em fazer parte desse ambiente, de ser formado nesse ambiente, e isso é uma realização pessoal, profissional e da instituição muito grande ter dado esse último passo, esse novo passo, ao formar enfermeiros através do programa de graduação, e assim, nada é por acaso. Se você for olhar os grandes nomes do mundo afora de hospitais, instituições de assistência à saúde, praticamente 100% tem um ambiente de ensino e pesquisa muito forte, muito pujante, muito latente. Não é por acaso. Uma instituição como essa, ela é feita de profissionais que obedecem padrões, que estudam, que estão sempre se atualizando. Afinal, a medicina é uma das ciências que mais evoluiu nas últimas décadas e uma das que mais evolui e mais evoluirá olhando daqui para frente. Então, é uma formação que exige estudo, exige dedicação, exige aplicação prática dos conceitos novos que surgem a cada dia. E ser esse ambiente agora de graduação, acho que permite que a instituição tenha um impacto cada vez maior na sociedade aí de toda a região norte do Brasil. Tá certo, e nós estamos dentro do auditório da Faculdade Porto Dias, citada aqui pelo doutor Diogo Dias. Vamos para o último ponto, que é a eficiência no atendimento. Como manter o padrão de qualidade com volume tão alto de pessoas que circulam pelo Porto Dias? Ótima pergunta, Bel. A gente atende aqui no Hospital Porto Dias perto de 200 mil pacientes por ano. Então, um volume brutal de pacientes que circulam. Somos um hospital completo que tem quase todos os serviços de assistência à saúde. E eu acho que aqui não tem muita novidade nessa resposta. Eu acho que passa por ser uma instituição com uma gestão baseada em processos, indicadores e rituais de acompanhamento desses indicadores que medem a performance desses processos
E essas reuniões, elas têm um tom muito importante. Às vezes, a gente recebe visitantes aqui no hospital, seja de outras instituições, Brasil afora, que vem fazer benchmarking aqui dentro, seja colegas, enfim, de associações que a gente faz parte, a ANAP, por exemplo, eles ficam muito impressionados com a importância que esses rituais têm aqui dentro. Você tem o processo, tem o indicador que mede, mas eu não faço nada com aquilo, as coisas não vão acontecer, não vão mudar. Eu não vou resolver o que precisa ser resolvido para sustentar um alto padrão e para bater as metas. Meta é feita para ser batida. E meta é feita para cada um saber o que se espera do trabalho do outro, né? Esses rituais que envolvem a alta liderança semanalmente, olhando dados quentes, olhando dados do último mês. Isso é um ponto importante. O fato de termos um sistema muito bem implantado permite que a gente olhe agora no começo de maio, ontem teve a primeira reunião de maio, os dados analisados foram de abril. Abril terminou, não tem nem uma semana. Então, você ter a oportunidade de medir resultado, tempo tão recente, e entender o que deu errado semana passada, até semana passada, o que me impediu de alcançar minhas metas, acho que é muito fácil ali tomar a decisão certa e fazer o que precisa ser feito para que no mês seguinte o resultado venha diferente, né? Então, eu acho que uma resposta breve e curta é isso, né? Eles estão baseados em processos, medir o resultado do processo e ter ritual ali de sentar junto e tirar da frente os obstáculos para a gente. E assim, não é que a gente bate 100% das metas todos os meses. Eu acho que meta ela tem que ser desafiadora, tem que botar a barra lá em cima, né? E sempre tem obstáculo, sempre tem coisa no caminho. O obstáculo é o caminho, né? E a gente está aqui para isso. Os profissionais que fazem a instituição são inconformados com obstáculos que... O obstáculo não pode ficar muito tempo ali, a gente tem que encontrar o próximo obstáculo. A gente tem que encontrar o próximo desafio, o próximo problema a ser resolvido, porque se a gente fica muito tempo ali não alcançando as coisas pelo mesmo problema, aquilo desmotiva, né? Desestimula. E esse não é um ambiente de alta performance que faz essa instituição. Perfeito. Agora nós vamos para um breve intervalo e eu queria te dizer, você que está acompanhando a gente, que todos os episódios do Negócios à Parte você pode assistir acessando a plataforma expertnews.com e aproveita para seguir a gente no Instagram, @expertnews, e a gente volta já já. Fazer o melhor hambúrguer do bairro, esse é o negócio do Rafael. Planejar as melhores viagens, esse é o negócio do Caio. Cuidar de cada entrega para cada um dos seus clientes, esse é o negócio da Bruna. E o negócio do Sicredi é facilitar a gestão do fluxo de caixa do Rafael, do Caio e da Bruna. Cuidar do seu negócio, esse é o negócio do Sicredi. Sicredi é ter com quem contar. Estamos de volta e agora com perguntas da plateia. Vamos começar pela Isabela. Bom dia mais uma vez, Diogo, a todos. Eu tive há uns 2 anos atrás, eu acho, numa palestra do Conjove, que você esteve. E você falou um pouco da operação do Porto Dias. E, à época, você comentou muito sobre essa necessidade de controle financeiro e de ter foco no resultado. Mais ou menos o que você falou um pouco aqui novamente. E, à época, você falou muito desse custo, né, que representa o papel hoje no Porto Dias. Eu queria que você falasse como você tem olhado para isso, né? E se ainda representa realmente um custo importante essa questão de papel, dessa operação pelo fluxo enorme de atendimento que vocês têm. Queria que você falasse um pouquinho disso. Ainda representa muito na gestão de vocês isso? E se você está olhando para isso, o que você pensou ao longo desse tempo? Boa pergunta, Isabela. Eu acho que o tempo todo, né? Eu não estou na operação do hospital mais, eu estou no conselho. Meu foco é na operação da Docs. Tenho uma participação muito feliz junto de vários executivos aqui do Hospital Porto Dias, da alta gestão principalmente. E posso te dizer que é uma instituição obcecada em custos. Sempre foi. Sempre foi. E assim, sem nenhuma irresponsabilidade. Se eu for irresponsável, eu não conseguiria ter a certificação
de qualidade e segurança que se tem aqui dentro. Tem que fazer o básico bem feito, fazer o que precisa ser feito. Agora sempre com a visão de onde é que tem desperdício, onde é que eu posso melhorar. Eu vou te falar uma iniciativa muito presente, até do desafio de implantar, na dificuldade de implantar uma ação que tem um impacto financeiro, que tem um impacto até em sustentabilidade ambiental. Hoje em dia está muito comum, né, a gente usar a prescrição eletrônica. Acho que todos aqui já usam em algum grau, recebem ali no WhatsApp a prescrição, e vai na farmácia, as farmácias, então já é um processo que já não tem tanta fricção. Muitas pessoas, inclusive, preferem usar a prescrição eletrônica, menos um papel para carregar, para perder, é mais conveniente até. Só que num hospital que atende o volume de pacientes que se atende aqui, num hospital que tem, às vezes, um público mais de uma certa idade, a gente hoje tem uma ferramenta que me permite, integrado ao meu prontuário eletrônico, que todo paciente que sai daí com uma prescrição já receba no WhatsApp a prescrição eletrônica. Já cai no WhatsApp a prescrição eletrônica e o paciente consegue ir na farmácia com aquilo e resolver o seu problema. Só que existe uma resistência, às vezes até interna, de profissionais em não, vou deixar de imprimir. E isso exige uma conscientização, uma educação da instituição, quebrar paradigma mesmo, sabe? Mesmo o idoso não vem, o idoso que não usa celular, olha que tem muito idoso que usa celular, né? Ele vem com o acompanhante usa. Então vamos dar um jeito de forçar a adoção disso, que eu economizo de papel nisso, não é pouco, a gente está falando de cifras grandes que uma instituição como essa gasta de papel. Imagina. E também o impacto ambiental de uma decisão como essa. Então, trazendo um exemplo bem recente, mas isso vai disso até realmente preocupações maiores de sustentabilidade do setor como um todo, né? É uma instituição que, por vezes, abriu mão de fazer um procedimento, de ter um paciente, ter um médico trazendo um paciente novo, porque aquele médico ele trabalha com tecnologias caras demais, às vezes, que a gente acha que não tem uma aplicação tão abrangente assim. E a instituição deixa de faturar por isso, mas no momento em que o setor todo está se espremendo para a conta fechar, se eu sou uma instituição que emana conhecimento, eu sou uma instituição que emana a referência, né? Uma instituição que é referência para todo o mercado, a gente tem que ter muita disciplina em dizer não certas vezes para o uso de certas tecnologias que têm um impacto em custo do setor como um todo. Então, vai desde o consumo de papel até esse impacto macro do setor e às vezes até abrir mão de uma receita pensando na sustentabilidade do pacote como um todo. Perfeito. Temos mais uma pergunta do André Figueiredo. Diogo, eu sou André Figueiredo, eu amo muito a tecnologia e vi que você falou um pouco que vocês usam. Você poderia falar alguma coisa de quais vocês usam aqui, até para a gente ver se pode, junto, achar um caminho para ajudá-lo aqui também, alguma coisa. Pode ser? Boa, todo prazer. Eu acho que tão importante como qual é como usa, né? O ERP / prontuário eletrônico utilizado na instituição é o TASI, e é um mercado que é dividido em grande parte por dois grandes sistemas, o TASI e o MV. E são ambos excelentes sistemas. Ambos cumprem o seu papel, um melhor em alguns aspectos, outro melhor em outros aspectos, mas no final quase todo o resultado está em como a instituição usa. Tem uma grande instituição brasileira, filantrópica, de São Paulo, que lá atrás decidiu não ir nem com uma nem com outra. Gastou, na época, $100 milhões para trazer um sistema internacional. Um projeto que demorou muitos anos e que eu não tenho, assim, não posso afirmar isso de forma taxativa, mas no final, não sei se
fez tanto sentido esse investimento, né, em vou usar o melhor, né? Porque é uma instituição que poderia ter focado mais em realmente em como aquilo tá implantado, como as pessoas adotam aquilo, né? E isso também é de uma certa forma, a responsabilidade do fornecedor, tá? Até falei aqui há pouco de algumas health techs que foram incorporadas no passado e que o produto, tecnologia, código, recursos, funciona, atende ali uma expectativa, mas por dois motivos aquilo pode não dar certo. Uma é aquilo ser extemporâneo, aquilo ser implantado no momento em que, que aquele assunto não é prioridade, e dois, que posso dizer que no histórico do Hospital Porto Dias foi até o mais frequente, foi, às vezes, uma empresa que não focou muito em produto, focou muito em vendas e, às vezes, não tinha maturidade de garantir uma implementação bem feita. Eu vou ser até mais específico. O que é uma implementação bem feita? Quando você incorpora um produto como esse, que pluga em cima de um ERP, que cuida desde uma prescrição eletrônica, um prontuário eletrônico, até o faturamento, contabilidade, você está ali querendo resolver coisas que um sistema tão longitudinal não consegue ter profundidade. Então, para ter profundidade passa por capilarizar muito mais aquilo que a gente estava falando de padronização. Tomar decisão de negócio. Tá? Às vezes tem muitas decisões que são tomadas caso a caso, dentro de uma instituição com volume tão grande. E o máximo que a gente consegue padronizar, melhor. Se uma ferramenta como essa vem e a pessoa que está incorporando tem que tomar todas as decisões, aquilo não vai andar na velocidade, no ritmo certo. A pessoa não vai estar confortável, aquilo não é uma novidade para ela. Então, uma boa implementação de uma solução tecnológica e continua sendo, na verdade, em uma implementação bem feita, algo que, no final, quando o cara que está implementando, quando ele virar de costa e a pessoa que ficou com aquele processo, que cuida daquele sistema, o usuário final, ele não voltou para o que ele usava antes, deu certo. Que aquilo realmente tem um valor percebido, aquilo entrou ali no DNA, vai ter impacto no longo prazo e tudo que tinha que ser tomado de decisão para melhorar aquele processo foi feito ali a 4 mãos e foi feito de uma forma bem feita. Então, a prescrição eletrônica, por exemplo, que a gente usa e que uma empresa, talvez a health tech que mais cresce no Brasil é a Mevo. E hoje o cliente do Hospital Porto Dias sai com a prescrição eletrônica. E não somos eu acho que são um bom atributo, tá? Não somos uma instituição que tem muitos sistemas. Pensa que cada sistema desse, por mais leve, por mais bem integrado que seja o ERP original, ele demanda sua manutenção. Então, quanto menos tiver e melhor, mais profundo for o uso, a gente acredita que é melhor. Perfeito. Temos mais uma pergunta agora da Márcia. Diogo, primeiro parabenizar o Hospital Porto Dias pela acreditação, né, a Joy Commission. A gente que está aí no dia a dia da operação de saúde com as operadoras, a gente sabe o peso dessa acreditação. A gente visita hospitais como Albert Einstein, Sírio-Libanês, e isso coloca o Porto Dias, de fato, nesse mesmo grupo, né? Nessa excelência em relação aos padrões de qualidade. A minha pergunta para vocês é o seguinte, Diogo. Hoje se fala muito em humanização na área da saúde, né? Eu queria, de repente, ouvir de vocês quais são os protocolos hoje, né, na cultura real, no dia a dia do hospital, ou se existem processos de como é aplicada essa humanização dentro do hospital. Márcio, pergunta de vestibular essa. Mais uma boa pergunta. E aí, eu escondendo meu crachá aqui, tá? Que é o tema, inclusive, que a gente discutiu nesse revisitar dos valores, né? Eu tenho um pouco de dificuldade de entender o que significa humanização. Porque, para mim, alguém que decidiu dedicar a carreira a cuidar da saúde de outras pessoas
enfim, não consigo esperar nada menos do que reconhecer ali um outro indivíduo humano que tem ali as suas necessidades, que está num momento frágil. Então, não sei muito o que fazer com esse conceito, porque eu não consigo entender tão bem ele, assim, o que, e aí de novo, Diogo aqui, tá? Que eu defendi até, e fui até voto vencido, acredito, naquela reunião. O que eu acredito é em respeito. Respeito passa por, mesmo no meu pior dia, o meu trabalho, o meu papel, a minha função é essa. Eu posso estar com problemas da porta para fora, mas a partir do momento que eu tô aqui da porta para dentro, eu tenho que entender que o meu trabalho é cuidar de uma pessoa que está num momento frágil, que precisa de ajuda. Eu acho que, e aí é difícil, né? Aquela solução pronta, de fora, de consultoria, uma solução meio estéril, que eu acho que cada lugar, cada cidade tem coisas culturais ali muito fortes, muito, muito peculiares. E da mesma forma que a nossa cultura aqui em Belém, no Pará, tem excelentes atributos no sentido de hospitalidade, do bem receber, da amizade das pessoas, às vezes uma coisa que é importante ser trabalhada é realmente a questão de uma postura profissional, de realmente entender aí essa visão cliente, prestador de serviço. Então, eu acho que o trabalho que é feito na instituição hoje é no sentido de lembrar todo mundo e trazer aí a importância desse respeito, né, de lembrar do que é o nosso trabalho aqui dentro, o que se espera da gente como profissional aqui dentro, e atuar ali um pouco, tá sempre de olho nesses traços culturais aí de a gente ter sempre uma postura profissional, tratar o cliente como cliente, sendo muito claro. Então, eu acho que se resume muito nisso. E, claro, se não poderia deixar de esquecer, depois de toda essa conversa, lá em 2019 a gente começou a medir NPS. Eu acho que na época não tinha tantas empresas que mediam NPS. E é isso, assim, um NPS medido por unidade, por setor, a gente consegue entender onde cada lugar precisa de uma atenção maior, de uma proximidade maior. Não é algo global. Eu sei onde cada paciente que me deu uma nota que eu preciso melhorar no NPS passou. E a gente tenta fazer com que ele relate, porque a experiência é negativa. E assim a gente consegue ter ferramenta para ir lá atuar e agir. Então, do ponto de vista de ferramenta, o NPS eu acho que é uma baita ferramenta para isso. E, de novo, não adianta só saber qual é o NPS, eu tenho que ir ali no detalhe. Uma coisa super engraçada que acontece na nossa reunião de lideranças aqui é que o nosso CEO, ele lê durante a reunião alguns relatos negativos ali do NPS, diante de todo mundo. As pessoas leem em voz alta, um auditório com 40, 50 pessoas, essas lideranças aí que eu falei, e enfim, não é engraçado o que eu quis dizer, mas é curioso, porque não é confortável, né? É um negócio que realmente tira um pouco ali da zona de conforto para atuar, agir e não deixar que o mesmo relato volte a acontecer. No final é isso, assim, errar é humano, ficar insistindo no erro vamos lá, né? Temos mais uma pergunta agora do Luiz Alberto Solido. Diogo, mais uma vez, muito obrigado, parabéns, né, pela instituição, muito obrigado por estar recebendo a gente aqui do Núcleo, né, esse momento maravilhoso, a gente está conhecendo da inteligência de vocês, do que vocês estão fazendo de diferente, não só a nível regional, local aqui da região norte, mas para o Brasil inteiro. E o mais legal disso tudo é saber que vocês não se cansam em melhorar. A informação de estar com a inclusão feminina em alta, que é algo bem fantástico, porque não é só incluir a mulher, mas é fazer com que a coisa ande de forma muito dinâmica com as mulheres à frente. Então isso é sensacional, então de parabéns. Toda a implementação que hoje você até traz junto ao grupo de inovação, de modernidade,
de avanço. Isso também é algo que traz muito para a gente aqui, empresários e servidores também, instrumentos, né, do dia a dia dos negócios, para servir de exemplo, né? Mas essa inovação que vocês fizeram agora aqui do estudo, de incentivar o estudo, ter um controle maior do estudo e desenvolver isso daí, isso também é dinâmico e muito bacana. Mas dentro disso tudo que a gente colocou hoje aqui, dessa aula, desse carinho, desse acolhimento que nós tivemos aqui dentro do Porto Dias, na sua figura principalmente, o Abel comandando aí essa frente, eu te pergunto, quais os planos hoje do Grupo Porto Dias relacionados a levar isso tudo, levar essa dinâmica para o restante do nosso estado? Sabe que hoje em dia nós temos um estado que é do tamanho de alguns poucos países por aí, né? Então, assim, a gente pode dizer que nós temos um continente aqui na região norte, se chama Estado do Pará. E nós temos vários desafios dentro disso, né? E eu tenho certeza que dentro de um propósito que hoje vocês implementam, né, de fazer tudo isso aqui virar essa magia, a mágica e o sucesso que traz hoje o Grupo Porto Dias, em todas essas vertentes. O que é que você pode falar para a gente, o que é que vocês têm guardado aí na manga para o futuro de alcançar regiões, macro-regiões e até micro-regiões do nosso estado, para trazer essa qualidade de atendimento, essa humanização, essa tecnologia, essa ponta do melhor médico, do melhor atendimento à saúde para o restante do povo dos nossos municípios aqui no estado. Isso é uma preocupação que nós empresários temos muito e que faz parte, inclusive, de uma formulação de dentro da Núcleo. A gente sempre está buscando isso daí e está tentando dinamizar e oportunizar o estado do Pará todinho. Obrigado, Luiz, pela pergunta. E, sendo muito honesto, a instituição já teve planos de expansão para outras cidades da região. Isso nasceu ali um pouco antes da pandemia, num outro momento do setor saúde, em que a instituição se sentiu ali segura e preparada, do ponto de vista de conhecimento, de ferramenta, até de time, para fazer isso. Mas no momento desafiador de mercado que a indústria vive, é muito difícil tomar risco de fazer um movimento como esse. Não que isso esteja descartado totalmente, mas num momento como esse, eu acho que assim, a gente falou de muita coisa legal aqui, acho que até o motivo, a agenda aqui não é tão aprofundar nos problemas, mas é bem grave a situação que o setor vive, mesmo de sobrevivência, sustentabilidade financeira, é quase vender o almoço para pagar o jantar. E fazer um investimento da monta nas cifras que precisa ser feito para ter capilaridade é difícil, é desafiador. Com o custo de capital de hoje em dia, é bem complexo. Então, honestamente, isso não é uma agenda hoje. A gente adora a ideia, mas a agenda hoje é sobreviver. E aí, sobre sobreviver, são duas coisas. Fazer o básico bem feito, fazer a tal da matriz de esforço-impacto, eliminar o risco do que pode me matar de hoje para amanhã, e começando pelas coisas mais fáceis de resolver, e indo para deixando o tempo passar e sobrevivendo a cada dia. Isso não é um exagero, não, é a realidade do setor. Mas algo de inovador que está sendo feito, que eu acredito que tem o potencial de ter um impacto quase tão grande, talvez até tão grande quanto capilaridade, é uma revisão de modelos de negócios. Há algum tempo, a instituição acredita no modelo verticalizado, né, no modelo de sistema de saúde, no modelo de ter realmente ali uma gestão de risco completa do paciente, que me permite tomar a decisão não de reagir à doença, mas de cuidar das pessoas. O processo saúde e doença não é um processo agudo. Na grande maioria das vezes é uma construção. E a realidade aqui não é uma realidade específica da nossa praça, do nosso mercado, seja Belém, seja Brasil.
é um desafio do mundo inteiro, mas que no nosso mercado esse desafio é um pouco mais complexo, que é de realmente ter prevenção, promoção à saúde, de ter acesso. E isso é muito consequência de características ali peculiares do mercado, de fonte pagadora, de governança corporativa, de uma cooperativa, de decisões de investimento, de onde vale a pena alocar recurso para cuidar das pessoas. E a gente entende que como um hospital, como um ambiente de uma grande densidade de talento, de pessoas que estudam, de pessoas que estão por dentro do que precisa ser feito para cuidar das pessoas, não apenas reagir a evento agudo, sempre teve um desejo muito grande de oferecer e de investir nessa tese plano de saúde, em que eu posso realmente cuidar da pessoa ali de A a Z, que eu posso oferecer uma atenção primária, uma atenção secundária, a atenção terciária já é muito bem feita aqui, e é onde é mais difícil, é onde é mais complexo, é o que funciona 24/7, é onde está a tecnologia mais cara, é um ambiente mais desafiador. O primário e o secundário é desafiador também, tem os seus próprios desafios, mas exige investimento menor, e quando a gente para olhar vários casos aí mundo afora, essa integração da cadeia do primário, secundário e terciário emanando do terciário, que é onde concentra ali os recursos, os talentos, tem várias histórias de sucesso dessa forma. Então, o objetivo para os próximos anos é, objetivamente, estabelecer, reforçar, se consolidar essa tese junto com a operadora, o Porto Dias Saúde. Há algum tempo que a gente acredita nisso, por um tempo tentamos um modelo diferente, continuamos parceiros das operadoras que são credenciadas aqui dentro, que trabalham aqui dentro, e continuaremos sendo solução para todas elas, mas esse desejo de construir um sistema de saúde completo está saindo do papel. Então, a gente vencendo isso e passando esse momento de crise do setor e eventualmente uma melhoria de custo de capital, acho que vale a pena depois voltar a pensar em capilarizar e em ocupar outras regiões. Porque é isso, assim, a gente acredita muito que esse estado, essa região vai exercer cada vez mais o seu potencial, aumentando o PIB através dessas verticalizações todas, do agro, do minério, do petróleo. Isso gera PIB novo e isso demanda serviço. Mas no momento a gente precisa focar nessa sobrevivência e nessa revisão de modelo de negócio para um modelo que a gente acredita que daqui a 50 anos vai ser o vencedor. Um modelo de cuidar, não de um serviço, mas cuidar de um sistema. Vamos finalizar a pergunta da plateia com o Luiz Duarte. Boa tarde, doutor Diogo. Primeiro, parabenizar e agradecer pela oportunidade de poder enxergar um pouquinho da visão daquelas pessoas que, querendo ou não, mudam tendências de mercado, né? Uma vez eu ouvi falar que a gente não pode perder a oportunidade sempre quando estiver à frente de alguém que tem essa capacidade de mudar tendências de mercado, a gente precisa ouvir as opiniões e ouvir de que forma essa pessoa enxerga, tá? Doutor, a gente tem como dados do governo um total de mais de 635 mil médicos até o ano de 2025, né? O ano passado é uma sequência de 3 profissionais para 1.000 habitantes, né? A gente tem uma dinâmica dos últimos 5 anos, de 2020 para 2025, em torno de 116 mil novos médicos, né? É um crescimento de 1/6 comparado desde o momento inicial que houve essa contagem, né? Então, digamos assim, que está sendo exponencial esse crescimento de formação médica. Como você, através da própria Faculdade Porto Dias, né, e tem um ecossistema, inclusive, envolvendo não somente a parte técnica do hospital, a parte de gestão agora com a DOCS, né, e a parte de formação do Porto Dias, como é que você enxerga essa crescente
na quantidade de médicos, né, na formação, na carreira médica, e de que forma isso influencia no ecossistema de vocês? Primeiro, obrigado pelas tuas palavras. Realmente esse é um tema muito forte, né, muito quente. O volume de formação médica e, mais recentemente, ali com os resultados do ENAMED, a qualidade da formação médica, que eu acho que isso é ainda mais preocupante, ainda mais assustador. Uma análise mais profunda sobre o tema leva à constatação de que esse é um problema de concentração. Enquanto algumas regiões já concentram um alto volume de profissionais e também concentra a maior parte dessas faculdades, desses ambientes formadores, exatamente as regiões que têm menos profissionais, que têm mais carência, concentra menor número de ambiente de formação. Eu acho que é um tema, precisa ser discutido, precisa ser manejado de alguma forma. Não dá para ter instituições que não têm ali um zelo, um compromisso, uma preocupação em mudar esses indicadores. A gente falou muito sobre o indicador aqui hoje, e ele norteia ali a ação. Então, uma instituição que vê o indicador e não age, acho que ela não deveria continuar por aí por muito tempo. A gente espera que a gente consiga observar uma melhoria aí ao longo dos próximos anos. E eu, pessoalmente, acredito que, de novo, concentração, né? Mesmo quando a gente vai para um silo mais regional, a região norte como um todo tem problema de falta de médicos. Quando a gente vem para Belém, tem algumas especialidades pontuais, mas no geral não tem problema disso. Agora você vai para o interior, tem problema. Então é complexo, é difícil. Eu acho que a solução disso passa em várias possíveis soluções, eventualmente plano de carreira, ter realmente um incentivo, um estímulo à interiorização desses serviços. Somos um país grande, continental, não dá para esperar que os pacientes vão se deslocar grandes distâncias para fazer tratamento de alta complexidade. Isso custa muito mais caro do que realmente ter hubs de excelência cada vez melhor distribuídos. E dentro dessa lógica de hub de excelência, eu acho que antes de uma formação em medicina, é importante ter uma residência. Porque ali, queira ou não queira, nos rincões do Brasil, nesses lugares mais remotos, onde falta médico, você tem ali um médico que é da região, que nasceu ali, que se formou e voltou para lá. Então já tem ali o básico, né? E aí a gente vê, às vezes, até novos serviços abrindo nesses locais, só que falta ali um especialista, né? Falta um ambiente de formação aí do especialista, numa cirurgia vascular, numa neurocirurgia, numa cirurgia cardíaca. Então, a partir do momento que eu tenho especialistas sendo formados, que eu tenho serviços capazes de ser um bom ambiente de formação, de uma graduação médica, aí sim eu acho que o próximo passo seria ter um ambiente de formação médica. Então, voltando a atenção para a nossa região, acho que a gente precisa resolver esse problema ainda, de ter mais médicos, de ter capilaridade. Claro, desde que seja com qualidade, e principalmente a formação de especialistas de alta complexidade, que aí é ainda mais desafiador ter realmente um profissional especialista capaz de resolver realmente atender esse paciente que custa mais para o sistema, num ambiente ali mais local, né? Doutor Diogo, para finalizar o nosso papo, a nossa pergunta-chave: negócios à parte, do que você não abre mão em nome do sucesso? Eu acho que uma coisa que é forjada aqui nos valores, Bel, é visão de longo prazo. Eu acho que é um privilégio ter sido forjado nesses valores. Tudo na vida é uma construção, nem todos os dias são bons. O que importa é para onde a gente está indo, e se a gente vive cada dia como se as pessoas com que a gente está interagindo, que a gente está fazendo negócio, que a gente está trabalhando junto, colaborando, fossem estar nesse mesmo papel daqui a 20, 30 anos, em que realmente, quase teria teoria dos jogos, né, em que a gente precisa cooperar, precisa trabalhar junto para juntos estarmos melhor amanhã do que hoje.
E eu acho que uma boa definição para isso daí é a visão de longo prazo, é realmente colaborar para estarmos juntos melhor a cada dia. Gostaria de agradecer a presença da nossa plateia, gostaria de agradecer ao Dr. Diogo Dias, ao Hospital Porto Dias, à Faculdade Porto Dias, por ter nos recebido aqui nesse auditório e por ter compartilhado aí vários pontos interessantes dessa gestão, desse hospital que é referência, que é um sucesso, que é um dos maiores da região norte. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado. Para você que nos acompanhou, todos os episódios estão na plataforma expertnews.com. Aproveita e segue a gente no Instagram, @expertnews. Curte, comenta, compartilha, envie esse episódio para as pessoas que você conhece. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima.